O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo do nosso programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. E este mês, meus irmãos, esse mês de dezembro, nós estaremos aqui, em homenagem aí ao nosso grande patrono, digamos assim, o responsável por essa comemoração, Odilon? Exato. Nós estaremos falando sobre Jesus. Muitas vezes não tão lembrado como deveria ser nessas épocas festivas, nessa época especificamente, em decorrência do grande consumo que a humanidade se dedica nessa época do ano. Então, para a gente poder estimular um pouco mais o verdadeiro objetivo e o sentido do Natal, durante todo esse mês de dezembro, nós estaremos aqui em todos os programas falando sobre Jesus. E convidamos grandes amigos, pessoas que conosco estiveram aqui durante esse ano, participaram de outros programas. E hoje nós temos aqui o prazer de receber nosso amigo, nosso irmão lá de Além Paraíba, Carlos Odilon. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sandro. Antes de mais nada, eu quero agradecer a honra de estar aqui mais uma vez para falar de um tema tão impressionante, tão bacana. E quero agradecer a você aí de casa que nos assiste agora. Que bom que você está tendo a oportunidade de estar aí com a gente de novo, compartilhando esses momentos. Isso aí. Antes da gente entrar, nós separamos aqui o programa de uma maneira bem didática para os nossos amigos poderem acompanhar, Você compartilha do que eu falei aqui, que a gente se esquece realmente do verdadeiro objetivo? Totalmente, concordo absolutamente. A gente precisa divulgar mais, não só nas mídias, como dentro de casa, nos lares, nas casas espíritas, Parece que a coisa está... As pessoas estão se esquecendo do verdadeiro sentido do Natal, Verdade. O consumismo, sob todos os aspectos, inclusive na alimentação, ele dominou completamente essa data e nós nos esquecemos do aniversariante. Pois é. Então, por isso que a gente resolveu, assim, meus amigos, falar sobre Jesus. E o nosso amigo Odilon, ele vai falar sobre Jesus desde a sua anunciação até o período da infância. Foi a maneira que nós achamos de compactar cada programa até o desfecho final. Então, Odilon, eu queria que você começasse dizendo como era disposta geograficamente, politicamente, a antiga região da Galileia, Samária e Judéia. Então, Sandro, é uma questão fantástica. Você que está em casa depois, a hora que tiver oportunidade, vai lá no Google, pegue um mapinha no Google e vai dar uma olhadinha para você entender isso que a gente vai entender melhor, Isso que a gente vai relatar aqui. Roma dominava todo aquele território que nós conhecemos hoje como Palestina. E foram divididos em 4 subterritórios, 4 pedacinhos, são as tetrarquias. O eixo do cristianismo, praticamente tudo do cristianismo aconteceu ali, é um eixo formado pela Galileia mais ao norte, pela Samaria no meio da região e pela Judéia mais ao sul. Lá em cima, a Galileia, ela vai fazer fronteira com a atual Síria. Lá embaixo, a Judéia vai fazer fronteira, à época, com a Babilônia e com o Egito. Nós temos a oeste de todo esse território o Mar Mediterrâneo, que hoje em dia é palco de muitos noticiários e muita coisa triste acontecendo. E, do outro lado, essa região é delimitada pelo Rio Jordão. O Rio Jordão
que também figura muito, aparece em vários momentos na história do cristianismo, é praticamente o rio daquela unidade. Todo aquele território é banhado pelo Jordão, que nasce lá na Síria e vem descendo, serpenteando ali a região, e vai desaparecer, entre aspas, né, vai morrer na região conhecida como Mar Morto, porque é uma região, é uma fenda extremamente profunda que está abaixo do nível do mar. O Rio Jordão chega ali e não tem para onde escoar mais. Aí você fala, poxa, mas você citou 3 territórios e tetrarquia, são 4. Nós temos a Pérea, que fica do outro lado do Jordão. Só que ela não é citada no cristianismo propriamente dito, porque ela não participou desse eixo, né, aonde surgiu o cristianismo, onde Jesus caminhou e realizou todos os seus feitos. Vale lembrar que a Galileia, ela sofreu um preconceito muito significativo porque era uma região extremamente pobre. Aquilo que a Galileia tinha de mais valioso é conhecido como o Mar da Galileia, que não é um mar na verdade, é um grande lago formado pelo próprio Rio Jordão. E é uma região de uma quantidade tão grande de peixe àquela época que alguns historiadores narram de haver ali no Mar da Galileia cerca de 2.000 embarcações, pessoal pescando para sobreviver. Por outro lado, a Galileia ela é caracterizada pela pesca, né, pela questão ali do Mar da Galileia, e pela mão de obra, sobretudo a mão de obra de tratar a madeira. Nós sabemos, né, que a história de Jesus, que o pai dele era carpinteiro. Seguramente ele seguiu esse ofício durante um bom período da sua vida. Era uma mão de obra meio que característica daquela região da Galileia. Descendo mais um pouquinho, chegando ali na região da Samaria, pobre da Samaria, sofreu um preconceito horrível, porque o que acontece? Tanto a Judéia, quanto a Samaria, quanto a Galileia são regiões formadas pelo povo hebreu, que há 15 séculos antes da era cristã saiu do Egito guiado por Moisés. E eles se estabeleceram ali. O povo hebreu, um dos braços mais ortodoxos do povo hebreu, deu origem aos judeus, ao povo judeu. A religião judaica também da mesma forma. E eles, normalmente, não se misturam com outras culturas e com outros povos. O que aconteceu também um pouco com os galileus. No entanto, os samaritanos, eles, em virtude de ser um povo fraco do ponto de vista bélico e armamentício, sofreram muitas invasões, foram dizimados várias vezes, e eles acabaram se misturando, se miscigenando com outros povos. Isso fez com que intensificasse, por parte principalmente dos judeus, o preconceito. Eles são chamados de pagãos, etc, etc. Tinham e tem ainda até hoje vários deuses e por aí vai. Essa região da Samaria. E mais ao sul, para a gente terminar, né, a região da Judéia, que é a região mais rica ainda hoje. Por quê? Os judeus, eles são exímios em manipular os metais. Então eles confeccionavam metais preciosos, faziam joias, grandes artefatos, etc, etc. Era a região mais rica. E por conta da cultura que eles já traziam desde há 15 séculos atrás da fuga do Egito, eles têm na mente até hoje o seguinte: o povo judeu, aonde ele está a riqueza deles. Portanto, eles investiam muito em recursos intelectuais e em joias, em materiais preciosos. Era a região mais rica. Esse é, vamos assim dizer, o eixo geográfico e político, né, de onde o cristianismo nasceu. E durante muito tempo foi questionado se Jesus realmente existiu, né? Ou se foi um personagem elaborado por alguma narrativa. Essa dúvida, você acha que ainda existe? Né? Existem citações históricas aí sobre Jesus fora do cristianismo? Então, é uma pergunta fabulosa, porque até pouco tempo atrás realmente existia essa dúvida se Jesus havia existido mesmo ou se ele era um mito criado simplesmente por questões, né, de aplicabilidade moral. Hoje esse mito ele já não existe mais, né? Sabe-se que Jesus foi um ser concreto, ele viveu. Existem várias pequenas narrativas em muitos documentos.
Eu separei duas narrativas para citar aqui para vocês que estão aí em casa, que são narrativas que vocês têm acesso, tanto na internet quanto na literatura. A primeira delas, e é muito interessante para nós espíritas essa narrativa, é uma carta escrita ao imperador de Roma, à época Tibério, escrita por Públio Lentulus, que era um senador romano importantíssimo. Para nós espíritas, isso tem toda uma feição especial, por quê? Nós sabemos, através da literatura do Espírito Emmanuel, quando ele fala sobre todos os desdobramentos e os pormenores da história do cristianismo, que ele, Emmanuel, foi Públio Lentulus à época. Ele mesmo, Públio Lentulus, ele não quis se envolver com Jesus. Por quê? Sendo um senador romano, se ele se envolvesse, ele não poderia ficar a favor de Jesus, porque ele colocaria o pescoço em risco. Então ele preferiu não se envolver, porque no fundo ele tinha lá uma quedinha, né, pela doutrina de Jesus. E ele escreve uma carta, que foi encontrada há décadas atrás, né, em alguns acervos ainda na cidade de Roma. Segundo informações, essa carta hoje ainda está presente no Vaticano. E ele escreve falando que Jesus era um homem do povo, capaz de feitos extraordinários. Curava aqueles que iam até ele e falava sobre as verdades da vida. Inclusive, além de descrever um pouco esse perfil diferenciado de Jesus, ele vai além, ele faz uma descrição física, falando dos cabelos à nazarena, né, que Jesus trazia. Os nazarenos à época não cortavam cabelo, não faziam muito a barba. Ainda tem um detalhe que ele vai falar, inclusive, da cor do cabelo de Jesus, que é a cor da castanha madura. É como se fosse a cor do cobre e tal. Ele faz uma narrativa fantástica, tanto do perfil psicológico, o perfil de trabalho de Jesus, quanto também da sua aparência física. Muito interessante. E uma segunda narrativa que eu já ia esquecendo de contar está no livro de Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele escreve por volta entre o ano 37 e 45 da era cristã, um livro chamado Antiguidades Judaicas. Fato curioso, fui comprar, né, na livraria o livro Antiguidades Judaicas, querendo ler de todo jeito. É um livro que dá para escorar caminhonete na ladeira. Eu olhei para aquele livro e falei, Jesus, o livro tem que ser muito bom, porque senão... Dá medo, né? Dá medo. Se cair no pé, quebra o pé, né? E a letra pequenininha? Letra pequenininha. Não tinha uma figura, você acredita? Que pecado. Mas o livro é desses que a gente abre e não consegue parar de ler. É fantástico. É um dos maiores historiadores da história do povo hebreu. E ele cita Jesus em dois momentos. Eu vou citar agora só o primeiro e depois a gente faz a segunda referência. Fica à vontade. Ele fala que ele encontrou um homem no mundo que era chamado de Jesus o Cristo. Então ele aponta bem a referência. Que era um homem capaz de atos. Ele usa uma palavra que para nós vai indicar paranormalidade. Atos maravilhosos no sentido da paranormalidade, ou seja, muito possivelmente, se ele não conheceu Jesus, ele entrevistou pessoas que o conheciam, porque ele faz referências às curas que Jesus fazia. Então essas são as duas referências que eu queria trazer para vocês. Corre em casa, vai lá no Google, busque que você vai encontrar muita coisa. Qual o nome mesmo do livro? Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo. Perfeito. E sobre a anunciação profética? Há narrativas? Há narrativas, sobretudo no Antigo Testamento. Curiosamente, o livro que tem mais narrativas mediúnicas que a gente conhece, fora da literatura espírita, é o Antigo Testamento. Porque ele é composto basicamente de narrativas do próprio Moisés e é composto de muitas narrativas daquelas pessoas que eram capazes de perceber a comunicação, a influência, as ideias dos espíritos, que eles não chamavam de médiuns, eles chamavam de profetas. E existem narrativas muito significativas. Por quê?
aquela época, e isso transcende a época, né? Isso vem desde a época da escravidão do povo hebreu no Egito, a carência deles de um território para eles chamarem de casa e de alguém que colocasse aquele povo, aquela cultura no estado de paz, ou seja, a carência deles por um pacificador era muito grande. Então, todas as vezes que alguém pedia algum conselho, ia procurar consolo com um profeta, o indivíduo queria ouvir algo para consolar o próprio coração, para aconselhar sobre a vida e para falar exatamente na vinda de alguém que fosse fazer com que o povo todo ficasse em paz. Então, muitas narrativas falam que chegaria, então, um profeta ou, sobretudo, um Messias, porque profeta eles já tinham, eles queriam mesmo o Messias. Trouxe para contar para vocês duas narrativas. Uma de Isaías e outra de Miqueias. Isaías, ele vai falar que um menino virá que governará toda Israel. E Miqueias, ele vai se adiantar num passo muito interessante. Ele vai falar que de Belém nascerá o Messias, nascerá aquele que cavalgará o ginédrio, ou seja, aquele que vai montar num animal poderoso e vai colocar todo aquele conflito existente no estado de paz. Então, um fala sobre o menino e o outro fala sobre Belém. E Belém era um vilarejozinho lá de talvez 300 habitantes no máximo. A gente normalmente olha e fala, o que a gente vai esperar de bom de Belém? E o profeta Miqueias, no caso, ele vai falar, não, dali vai sair o Salvador, o Messias. Odilon, e sobre a missão do Messias, né, de Jesus? Há profecias também? Há profecias, e essa é mais interessante, porque se por um lado alguns profetas falaram da vinda do indivíduo, do ser humano, por outro lado, a maioria dos profetas vai falar sobre o quão maravilhoso e poderoso ia ser esse Messias que eles estavam esperando. Eu trouxe 3 narrativas que eu encontrei nas profecias messiânicas sobre como que deveria ser aquele indivíduo, né, o que ele deveria fazer. Afinal de contas, profetas já tinha muito. O que ia diferenciar um profeta comum do Messias? A primeira narrativa vai dizer que ele deveria erguer o 3º templo. E isso é deveras interessante. Por quê? Uma das fontes que os judeus usam para não acreditar em Jesus como sendo o Messias é exatamente essa. Porque os judeus esperavam que ele erguesse fisicamente o 3º templo. O que seria? Haviam 2 templos. Havia o templo que os samaritanos utilizavam para orar a Deus ou aos seus deuses, que ficava no Monte Gerazim, perto da cidade, da pequena cidade onde Jesus se encontrou lá no poço com a famosa mulher samaritana. Uma passagem fantástica. E, por outro lado, o templo mais famoso era o templo de Jerusalém, onde todos os judeus se reuniam e os indivíduos que, mesmo que não fossem judeus de nascimento, mas que fossem judeus do ponto de vista religioso, uma vez por ano eles tinham que ir ao templo de Jerusalém adorar a Deus. E a família de Jesus foi, com ele inclusive. Então eles esperavam, por conta dessa profecia messiânica, que o Messias erguesse o 3º templo. E não apareceu templo nenhum, muito pelo contrário. Jesus ainda olhou e falou, está vendo aquele dali? Olha, vai derrubar. E caiu, propriamente dito. Mas qual é o verdadeiro templo que Jesus ergueu? Aquele templo que o tempo não destrói, que a guerra não abate, que é o templo interior. E, curiosamente, Jesus estava próximo do Monte de Gerazim, quando ele encontra a mulher samaritana, e no final de todo o diálogo, a mulher fala, pois é, nós estamos esperando que vai chegar aqui um homem que vai erguer o templo e tal, que vai fazer a gente adorar a Deus. E ele fala, então, este homem chegou, sou eu que vos falo. E ainda te digo que, em verdade, nós devemos adorar a Deus nem aqui nem ali, mas em espírito e verdade.
que é o verdadeiro templo. Não adianta a gente ir na igreja ou ir na casa espírita e ter uma vida dissoluta de problemas. A gente olha o indivíduo, nossa, mas que palestra bonita. Vê o indivíduo lá fora, dá fechada no trânsito, xinga o outro, faz fofoca, anda alcoolizado. Então, que trabalho que esse indivíduo está fazendo? É verdade. E é sobre isso que Jesus fala na questão apontada lá na profecia messiânica do terceiro templo. Aonde está o terceiro templo? Está dentro de cada um de nós. A segunda passagem messiânica vai dizer que o Messias deveria estabelecer um só Deus em toda Israel. Porque toda aquela região conhecida como Israel, alguns povos eles tinham uma cultura de somente um Deus e outros povos eram politeístas, eram verdadeiras colchas de retalhos. A Samaria era uma colcha de retalhos, tinha um Deus para cada região. E, de fato, Jesus ele fala sobre um só Deus, orar ao Pai. Ele, muitas vezes, fora surpreendido orando ao Pai. Quem é o Pai? Deus. Eu não sei até hoje aonde o pessoal tirou a questão de que Jesus é Deus, se ele rezava, orava pedindo força a Deus, né? Eu não sei aonde a gente fez essa confusão. Falta de compreensão. Falta de compreensão, pois é. Durante todo o tempo, quando Jesus ia fazer alguma coisa, é interessante isso, ele falava, ou a tua fé te curou, ou vai, não peques mais, ou oremos a Deus. Eram 3 falas muito presentes em todas as realizações, mostrando que a presença dele era só para facilitar e ensinar o verdadeiro caminho, porque se a tua fé que te curou, é você com Deus, né? O outro vai, não peques mais, não peques diante de quem? Da sua consciência, que representa Deus, etc, etc. Então, a unidade da divindade é extremamente presente em toda a doutrina cristã. Ele apresentou, né, um só Deus. E para finalizar, é uma narrativa, como eu já citei anteriormente, constante para aquele povo massacrado em várias épocas da humanidade, a questão da paz. E tem uma narrativa messiânica, né? uma profecia messiânica, que o Messias deveria fazer reinar a paz, onde uma nação não levantaria espada contra outra nação. E Jesus fala, aí você pergunta, quando? É simples, amar ao próximo como a si mesmo, para depois amar a Deus acima de todas as coisas. A gente não vai conseguir amar a Deus se a gente não amar o próximo. E, na verdade, a gente não ama a si mesmo, né? A gente ainda está aí pelejando nesse aprendizado. Ora, se eu amo ao outro, sabendo que ele é o meu próximo, como que eu vou, né, desembainhar a espada e apontar e querer promover coisas ruins, etc, etc? Como que eu vou querer o mal do meu próximo? Como que eu vou querer promover o sofrimento alheio se ele é realmente o meu próximo? Então, a proposta da paz de Jesus não foi uma proposta de guerrear para fazer paz, porque por mais que a gente não acredite, né, nas reuniões onde os governantes se reúnem para falar da paz, cada um deles está em casa armando os seus exércitos. Isso não é paz, né? Isso é um tremendo conflito. A paz, ela surge da resolução dos conflitos interiores. O dia que eu estiver em paz comigo mesmo, eu não tenho como caçar problema com você e nem por quê. Sim. Por isso que Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente chegar nesse momento evolutivo, não vai haver guerras, não haverão motivos para conflitos e dissoluções. Bom, perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta Ótimo. já, continuando aqui com essa aula com o nosso irmão Carlos Odilon. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet.
Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Bom, meus amigos, estamos de volta com o nosso Atualidade Espírita, com o tema Jesus e o nosso irmão Carlos Odilon, lá de Além Paraíba, iniciando esse mês de dezembro com esse assunto que nos envolve e nos traz tantas informações. Odilon, seguindo aí a sua linha de raciocínio, como foi a anunciação do anjo Gabriel? Como a doutrina espírita vê esse fato? Primeiramente, pessoal, que bom que você voltou, que você está aí com a gente, que continue, né? Nós temos mais umas coisas bacanas para falar, espero que você esteja gostando também. Então, a questão do anjo Gabriel é algo fabuloso, por quê? Maria, ela não estava sabendo de nenhuma gestação, não tinha nada programado e tal, e aparece para ela um espírito. O anjo falou assim, olha, eu sou o Gabriel, eu estou aqui por parte do Senhor e venho dizer que o Senhor está contigo e que darás à luz a um filho do Senhor, ou seja, a um filho de Deus. E ela ficou assustada. Eu queria ver isso acontecer com algum espírita que conhece a realidade dos espíritos, aparece um espírito perto, eu acho que muitos correriam. Antes dele anunciar que é o anjo Gabriel, muita gente já tinha, banado fora. Dado o pé. Dado o pé, exatamente. Mas então, essa anunciação é uma anunciação muito interessante. Primeiro, por conta do fato da presença do anjo Gabriel, porque há narrativas no Antigo Testamento de que o Filho do Senhor seria anunciado pelos anjos, lá no Antigo Testamento. E o anjo vem para falar. Por outro lado, do ponto de vista espírita, nós temos ali algumas peculiaridades. Muitas mulheres, mesmo antes de algum resultado de exame de gestação, exame de gravidez, ela já tem a nítida percepção de que ela está se sentindo diferente para melhor, que tem algo diferente com ela, não sabe muitas vezes traduzir o que está acontecendo, mas ela sabe que algo de bom está acontecendo ali. Quando vai ver, vai fazer um teste, é a gestação. Então, essa percepção no campo psíquico, ela é comum às mulheres. E com certeza isso facilitou Maria ter ali o contato com o anjo Gabriel para aquela anunciação. A narrativa está lá no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, e você que está em casa depois faz uma busca, você vai observar algo muito legal, que são emoções humanas. De imediato, Maria teve medo. Como muitas pessoas ficam felizes sabendo que vão ser mães, que vão ser pais, mas aí o indivíduo coça a cabeça e fala, meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta disso como ser humano, como mãe, como pai? A pessoa treme as pernas, eu imagino. E aconteceu da mesma forma com Maria, ela teve medo. E o anjo a acalentou e falou, olha, fique tranquila porque o Senhor está contigo. Ou seja, da mesma forma que numa família equilibrada, numa família que se organiza, numa família que se programa, há a gestão espiritual dos eventos, o anjo Gabriel está falando para ela naquele momento que haveria também a gestão espiritual quando ele diz que o Senhor está contigo. Ou seja, os bons espíritos estão com você e vão te ajudar e vão te orientar na gestão de tudo que está por vir. Quando nós temos uma família que vive dentro de um clima de harmonia, um clima de equilíbrio, acontece a mesma coisa com todas as famílias. A espiritualidade presente, intuindo, inspirando e promovendo ali toda aquela gestão. Eles não estão sozinhos, nem nós. E quanto à data de nascimento? O que é que a gente tem hoje de mais confiável e que nos aproxima mais da realidade. Da realidade, digamos assim. Então, isso é fantástico. Por quê? De imediato, aconteceu um problema grave com o calendário juliano-gregoriano. Porque você fala, hoje é 1º de janeiro, nós vamos até 31 de dezembro. 31 de dezembro vira para 1º de janeiro, então nós temos o período de um ano.
Então nós estamos agora no ano 1. É como se tivesse existido o ano 0 e depois de 365 dias, ano 1. O calendário juliano-gregoriano não tem o ano 0. Então, quando o pessoal narra, por exemplo, que Jesus foi crucificado no ano 33, se ele tivesse nascido no ano 0, né, ele não teria 33 anos, ele teria 32, porque o ano 0 não existiu. Mas existem alguns fatos muito importantes acerca do nascimento de Jesus. Acredita-se hoje que ele nasceu entre os anos 3 e os anos 5 antes da era cristã, antes da própria era messiânica, vamos assim dizer. Em que se baseiam esses fatos? Esses fatos, inicialmente, se baseiam na morte de Herodes. Por quê? Quando Jesus nasceu, Herodes ficou enfurecido porque os 3 reis magos... Você em casa, você sabe quem são os 3 reis magos? Uma boa pergunta, né? Se você em casa não sabe, fica com a gente, daqui a pouquinho eu conto. Os 3 reis magos, eles foram visitar Jesus e na volta passaram lá para estar com Herodes e contaram, olha, o Messias nasceu, meu filho. Ele ficou enfurecido e mandou passar a fio de espada todas as crianças do sexo masculino de até 2 anos de idade, né? Conhecido na história como o massacre dos inocentes. Então Herodes estava vivo. Sabe-se que Herodes, ele morreu, né, desencarnou no ano 4, antes da era cristã. Por que se sabe disso? Há narrativas oficiais sobre a morte de Herodes. E ainda tem um fato curioso. Herodes, ele morreu mais ou menos entre os meses março e abril do ano 4 antes da era cristã. Por quê? No final de abril, os judeus, eles festejam a Páscoa judaica, até hoje. E Herodes morreu antes da Páscoa. E mais ou menos entre os dias 12 e 13 de março, acontecia um eclipse lunar na noite de 12 para 13, né? Acontecia um eclipse lunar visto da cidade de Jericó, onde Herodes morreu. E ele morreu entre o eclipse e a Páscoa. Então ele morreu entre março e abril do ano 4 antes da era cristã. Então, Jesus obrigatoriamente nasceu antes do ano 4 da era cristã. Outro fenômeno interessante. Todos nós sabemos da famosa estrela de Belém, né? Em muitos cartões de Natal, elas vêm como uma estrelinha, em outros cartões ela vem como um cometa. E as duas teorias estão certas. Por quê? A famosa estrela de Belém, que iluminou muito o céu, ela pode ter tido 3 origens. A primeira delas é uma conjunção planetária, né, da gente estar alinhado um atrás do outro. Vênus, Júpiter e Saturno, que são os 3 planetas mais brilhantes do nosso céu. E aconteceu uma conjunção planetária naquela região da Palestina, mais ou menos no ano 5 antes da era cristã. Outro fato, a estrela de Belém poderia ter sido um cometa visto naquela região. Astrônomos chineses, os chineses sempre estudaram e observaram muito o céu. Astrônomos chineses narraram a passagem de um cometa, mais ou menos naquela região, no ano 5 antes da era cristã. Então as datas já estão apontando tudo para ali. E a última das teorias é de uma estrela supernova. Quando uma estrela ela extingue todo o combustível que tem queimando e ela, entre aspas, se apaga, do ponto de vista astronômico nós dissemos que a estrela morreu. Ela entra em colapso gravitacional e explode, jogando massa e produzindo uma quantidade de luz fabulosa. Chama-se supernova. Astrônomos do Extremo Oriente avistaram uma supernova mais ou menos entre os anos 4 e 5 antes da era cristã, que foi mais ou menos quando Jesus nasceu. Então nós temos fatos históricos, a morte de Herodes, Jesus nasceu antes da morte dele, e nós temos aí 3 fenômenos astronômicos que estão narrados nas tradições do nascimento de Jesus. E existe também uma polêmica sobre se Jesus teria ou não irmãos, né? Você tem algum registro sobre isso? Existe algum registro? Você não, existe algum registro sobre isso? E será que esse questionamento tem algum impacto sobre o cristianismo?
Então, existem registros sim. O principal deles, eu citei anteriormente, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo ele vai narrar que por volta entre o ano 35 e 37 da era cristã, portanto Jesus já tinha sido crucificado, ele foi crucificado no ano 33, entre os anos 35 e 37 foi levado a holocausto. Holocausto é um nome bonito para dizer que foi assassinado. Foi julgado no Sinédrio pelos 70 tiranos, se não me falha a memória bibliográfica, o Sinédrio era regido por um homem de nome Hanás, um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, o Cristo. Ele foi morto entre o ano 35 e 37. E Flávio Joséfo, ele cita bem, Tiago, irmão de Jesus, o Cristo, porque Yeshua, que é Jesus, era um nome muito comum. Muito comum. Então, todas as vezes que a gente vê a obra da espiritualidade, né? Flávio Joséfo estava lá escrevendo, cochicho no ouvido dele, põe aí que era o Cristo, para ficar bem caracterizado. Uhum. É fato que o pai de Jesus, José, tem mesmo nome do meu pai, José, ele era viúvo quando casou-se com Maria e ele tinha filhos. Portanto, no mínimo, por parte de pai, Jesus tinha irmãos. E, na verdade, não tem impacto nenhum sobre o cristianismo. Sim. Nenhum. Olha, recentemente tem um livro chamado O Zelota, de Reza Aslan. Reza Aslan é especialista em história das religiões. Ele escreve o livro, ele é radicado nos Estados Unidos, ele é muçulmano, ou seja, ele não acredita em nada de Jesus. E ele escreve a mais fabulosa biografia de Jesus que eu já li, e já li algumas. Recomendo a todos, O Zelota. Dando aqui um spoiler, né? No finalzinho do livro ele fala, olha, se Jesus, se ele teve irmãos ou não teve, por parte de mãe, porque por parte de pai ele também narra, se Jesus era judeu, usou quipar ou não usou quipar, e Jesus era judeu, todo mundo sabe disso, né? Ele ia pregar na sinagoga, ele conversava com os doutores da lei na sinagoga, e para conversar com os doutores da lei na sinagoga, ele usava aquele chapeuzinho charmosérrimo, quipar. Gente, de nenhum impacto isso tem na moral cristã, até porque o cristianismo, ele não nasceu de uma teologia, Jesus não era um teólogo. O cristianismo nasceu da vivência real de um homem que veio aqui e nos ensinou como amar o próximo. Então, Jesus tinha irmãos, seguramente por parte de pai, no mínimo, e, gente, nenhum impacto isso tem. Não muda em nada o nosso cristianismo. Bom, e na literatura, Jesus é chamado de Meigo Rabi da Galileia, o Nazareno, mas ele nasceu em Belém, né? Território judeu. Como é que nós podemos entender isso aí? Então, Jesus tinha múltiplas cidadanias, né? Se hoje as pessoas se sentem aí importantes, lá eu tenho cidadania europeia e tal, Jesus já tinha múltiplas cidadanias, por vários aspectos. Primeiro, todos nós sabemos que Jesus nasceu numa cidade pertencente ao território da Galileia. E veja uma curiosidade, eu vou botar a pulga atrás da orelha de vocês que estão aí em casa. Por que a família de Jesus estava indo para Belém? Porque havia uma convocação de um censo. Maria estava em alto período de gestação, estava aí talvez já no 8º mês quando começaram a viagem para Belém. Agora, se era um censo, o objetivo dos censos, à época, era exatamente fazer uma contabilidade das pessoas que eram, entre aspas, esse é um nome muito feio, úteis ao trabalho. As mulheres, elas não eram vistas como pessoas úteis ao trabalho, elas cuidavam da gestão familiar. Quem tinha que trabalhar mesmo e prestar serviços tanto para a guerra quanto para os imperadores e governantes eram os homens. Não era necessário que Maria fosse, Maria podia ficar em casa lá cuidando da gestação quietinha, direitinha, deveria ir só José.
nós enxergamos ali a presença da espiritualidade cochichando para José, leva a Maria junto. Por quê? Belém estava pertinho da fronteira com o Egito. Logo depois que o menino Jesus nasce, todos nós sabemos como que foi, manjedouro, os pastores e tal, a espiritualidade inspira os pastores, né? Inspira aqueles médiuns que estavam ali visitando o menino, que o reconheceram, fala, olha, fala para José, pega a mulher dele e foge para o Egito, porque eles já tinham a percepção espiritual da ordem de Herodes. Se eles estivessem na Galileia, na cidadezinha de Nazaré, possivelmente não daria tempo dessa fuga. Então, olha como que a espiritualidade agiu com inteligência. Mas voltando ao eixo da nossa pergunta, Jesus, portanto, tendo nascido num território judeu, ele era judeu por conta do nascimento. Pai de Jesus era judeu, portanto, eles frequentavam a religião judaica. Jesus pertencia ao judaísmo. Mas a herança familiar que aqui, hoje, nos nossos dias, já está até um pouco mais compatível entre esposa e marido. Mas até algum tempo atrás, no Oriente, quem doava essa herança familiar não era o homem, era a mulher. Portanto, do ponto de vista da herança familiar, sendo filho de uma Galileia, Jesus é galileu. Portanto, muitas vezes ele é tratado como o meigo rabi da Galileia, porque do ponto de vista familiar ele era galileu. Do ponto de vista religioso ele era judeu e do ponto de vista do nascimento ele era judeu. Várias cidadanias. Você falou que ele tinha várias cidadanias. Várias cidadanias. Era um homem do mundo, literalmente. Gilon, para a gente terminar, né? A gente está com o tempo quase esgotado. Eu queria que você me falasse sobre a infância de Jesus e o que temos de citações sobre essa infância. Então, pena que já está acabando, né? A hora que a gente começa a empolgar, acaba. Pois é. Então, a infância de Jesus ela é narrada, sobretudo, pela riqueza das palavras de Lucas. E vale lembrar que o terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, é um evangelho significativo, porque Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas, ele era um discípulo de Paulo de Tarso, que também não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo se encontrou com Jesus no fenômeno mediúnico às portas de Damasco. E Lucas conheceu Jesus que Paulo apresentou para ele. No entanto, quando Lucas foi escrever as suas memórias, as suas narrativas, ele procura as testemunhas. Teve com várias pessoas, inclusive com a própria mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E fez ali várias entrevistas. E ele cita isso nos primeiros versículos do seu evangelho, né, que ele procurou aquelas pessoas que haviam convivido com o Mestre. Então, ele faz nos capítulos 1º e 2º do seu evangelho várias narrativas. Era uma coisa interessante que ele cita 2 aspectos do perfil de Jesus. Primeiro, o aspecto físico. Ele vai dizer que a criança se robustecia, ou seja, ela crescia forte, lógico que trabalhava, né, junto com o pai. E por outro lado, ele também cita um perfil interessante. Ele vai dizer que a criança, então, crescia em espírito e verdade. Ou seja, já era uma criança com um pensamento, com um sentimento substancialmente diferenciado para melhor desde os seus primeiros passos. Já mostrava a sua tendência, sua índole, etc, etc. Essa narrativa de Lucas é uma narrativa quase poética que vale a pena você que está em casa pegar, dar uma olhadinha e conhecer esse traço de Jesus criança. As narrativas vão parar quando Jesus tinha 12 anos de idade. O que acontece? Sendo da religião judaica, tanto Jesus quanto os pais iam em caravanas para Jerusalém uma vez por ano, para ir ao templo de Jerusalém cultuar ao Deus. Numa dessas caravanas, o pessoal vai, faz lá o culto que tem que fazer, reverencia a Deus, e no retorno eles começam a procurar, e cadê a criança? Cadê Jesus? Jesus não estava.
Pergunta para um, pergunta para outro, ninguém viu Jesus, e eles vão retornando até Jerusalém, aonde eles estiveram, no templo. Aonde eles vão encontrar Jesus? No templo. Fazendo o quê? Conversando com os sacerdotes. Olha que cena fantástica. Jesus, 12 anos de idade, uma criança, não é nem adolescente ainda, conversando com os sacerdotes no templo de Jerusalém. Isso já mostra que, apesar do corpo novinho, vivia ali Sim. um espírito milenar de uma experiência inigualável, de uma evolução inigualável. Acabou. Terminamos, Rápido, então. né? Muito rápido. Pois é, quase 50 minutos aí de conversa. Odilon, mais uma vez eu só tenho a te agradecer, te dizer muito obrigado, né? A nossa conversa, as informações que você trouxe, tenho certeza aí que as pessoas que nos acompanham aí têm muita informação para muita reflexão, tá? Sou eu que agradeço, Sandro, de todo o coração a oportunidade de vir aqui de novo. É sempre muito bom a gente poder conversar. Agradeço a você que está em casa, que nos emprestou um pouquinho da sua atenção, do seu carinho. Meu muito obrigado. Para encerrar, minhas últimas palavras, eu quero desejar um Feliz Natal a todos. Que Jesus brilhe nos corações, que o amor transborde pela alma e que em breve nós possamos nos encontrar de novo e que o ano de 2020 seja um ano de muita, mas muita coisa boa para todos nós. E o meu muito obrigado. Valeu, Odilon, obrigado. Bom, meus irmãos, meus amigos, uma ótima semana a todos vocês, muita paz e até o próximo programa. Perfeito, cara. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.